Olá, bom dia, boa tarde, já quase no nosso encontro de segunda e quinta. Toda segunda e quinta eu estou aqui com vocês no mesmo horário, respondendo as caixinhas, as perguntas. Olha o barulho, as perguntas da caixinha que eu abri ontem, sempre no dia anterior eu vou abrir, e agora eu vou responder essas perguntas que fizeram, que são muito interessantes. Essa live aqui está sendo gravada para o YouTube. Os cortes vão vir alguns para o Instagram, mas a live inteira e os cortes inteiros estarão sempre no YouTube. Me siga no YouTube, ativa o sininho. Sempre tive vontade de falar isso. E vão lá compartilhar com outras mulheres. Precisamos bombar esse YouTube também para que mais mulheres tenham melhores informações na amamentação, gratuitas. Então vamos lá, vamos ver a primeira pergunta feita na caixinha, que é vejo k.vet. A pergunta é: o que é confusão de bico? Como identificar? Ótima pergunta, porque é o seguinte. Primeira coisa, o que é a confusão de bico? Bom, o bebê, ele ordenha o peito da mãe com a boquinha utilizando uma certa técnica, né? Ele anterioriza a mandíbula, ele veda aquela areola com a língua, né? Ele dá tapinhas da língua naquela ordenha, ele utiliza a musculatura de toda a face. Então, existe ali um padrão biomecânico de mamada no peito. Entenderam? A confusão de bico é quando este bebê é exposto ao bico artificial, seja mamadeira, seja chupeta, seja bico de silicone, seja chuquinha, e aí ele desaprende essa biomecânica natural de ordenhar o peito. O jeito que um bebê faz para chupar um bico artificial é uma técnica completamente diferente. Não é igual mamar no peito. Então ele aprende essa técnica, vai para o peito e se esquece como era que se mamava. A partir desse momento, ele entra numa confusão de bico. E aí, como que a gente pode identificar? Elas podem ser sutis, por exemplo, um bebê chupando chupeta que ganha pouco peso ou começa a desacelerar ou começa a perder muito o ganho de peso. Então, esse bebê provavelmente está extraindo menos leite na mama da mãe pelo uso de chupeta. Ou pode ser um bebê que nem há essa sutileza, ele simplesmente começa a fazer reflexo de gag, quando a mamãe tenta colocar o peito com profundidade na boca dele, e também começa a empurrar o peito da mãe, ou brigar muito durante a mamada, como reclamar, gemer, empurrar, querer sempre caminhar a mamada para o bico do peito da mãe, para se assemelhar ao bico que ele estava sugando, o bico artificial. Então, a identificação, ela pode ser desde essa parte sutil, como essa parte que eu expliquei um pouco mais densa, porém também pode existir uma confusão de bico em que o bebê tem um desmame abrupto. Não há sinais anteriores de que ele está tendo essa confusão, mas num determinado dia ele simplesmente recusa mamar e daí ele não volta mais. Qual é a minha contribuição para esta pergunta? Não pague para ver uma confusão de bico. Quando ela acontece, o bebê desmama, dificilmente você volta o bebê para o peito. Não é impossível, mas é difícil. Quando ela acontece, está em curso do desmame, reverter é difícil. Também não é impossível, mas é difícil, vai exigir muito dessa família. Então, eu não sugiro de forma nenhuma que vocês tentem o bico e fiquem ali na espreita de identificar o problema. Não, simplesmente não tentem, tá? Amamentem, livre demanda, não usem bicos artificiais. Vamos lá para outra pergunta. Grazi.B. Gomes, filho, 2 anos, sempre mamou deitado no colo. Tô grávida. Ele não aceita outra posição. Dicas para mudar. Bom, a gente precisa aí voltar algumas casinhas. É muito difícil eu dar dicas aqui nesse perfil. Inclusive, eu tenho tido muito ranço das dicas, porque as dicas não têm ajudado muito, porque a gente precisa ver o contexto familiar. A gente precisa ver também como que está a dinâmica de consciência corporal dessa mãe com essa gestação, em que momento da gestação ela está, para a gente, então, definir qual seria a melhor posição, para aí sim ir aplicando a técnica de mudança dessa posição. Então, um bebê de 2 anos já comunica muito bem,
Então, é possível sim mudar, mas é preciso entender muitos contextos. Inclusive, às vezes, nessa idade, e talvez até por conta de uma gravidez já avançada, é possível, inclusive, negociar com ele as mamadas em determinadas posições, em determinados lugares e determinadas vezes ao dia. Então, há muitas coisas para se ajustar, não consigo dar dicas, eu só consigo dizer que é possível sim, e que com 2 anos eles aprendem sim a fazer isso, tá? A mudar toda a forma de amamentar. Vamos ver, então, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Vivi Schmaut. Peito murcho, não enche, não sinto esvaziar também. Não significa baixa produção? Não consigo entender e tenho medo da minha bebê passar fome. Bom, depende muito. Essa pergunta é muito interessante, porque a história da baixa produção virou quase assim, uma bola de cristal das consultoras, o que eu acho assim uma desonestidade intelectual. Nós não temos como afirmar que uma mãe tem baixa produção, baseada em um único critério. Por exemplo, o peito murcho, ordenha pouco leite, bebê não ganha peso. Não, nós não temos como. A baixa produção, o diagnóstico dela só é feito depois de muito tempo de acompanhamento e manejo. E quando eu falo de manejo, eu não falo de manejo errado, em que eu coloco sonda que piora a pega do bebê, que piora a produção da mãe, pois o bebê vai para o bico do peito e isso não estimula a produção. Então, eu não falo em frenectomia, que piora a sucção do bebê, que piora a pega do bebê, que piora a produção da mãe. Então, há algumas interferências que vêm supostamente para melhorar a tal produção da mãe, elas pioram, e aí dá-se de forma intempestiva e, digo, irresponsável, vários diagnósticos de baixa produção. Então, o peito murcho, de modo geral, ele acontece com todas as mulheres, principalmente após o primeiro mês de vida, tá? Esse peito murcho, ele é uma reação natural de todo o corpo. Algumas mulheres acontece o peito murcho no primeiro mês, outras no segundo, outras no terceiro, outras no quarto. Eu fui uma mulher que tive peito mais murcho, mas não totalmente murcho, no quarto mês. Mas eu conheço mulheres que no final do primeiro mês já estavam com o peito murcho. Então a gente precisa muito, muito, muito ter cuidado em achar que peito murcho é igual a baixa produção. Não é, tá? Até que se prove o contrário. Então, para a gente pensar em produção de leite, a gente não pode pensar em ordenha, porque ordenha não mede produção. A gente não pode só pensar em peso, porque peso pode ter várias variáveis para estar ali focando no peso baixo, suposto baixo ganho de peso de um bebê. A gente não pode também pensar que o bebê brigando no peito necessariamente é uma baixa produção. E, por fim, esse peito murcho não pode ser uma sentença, porque esse peito murcho, na verdade, para quem amamenta até mais de 2 anos de idade, é mais de 90% do tempo inteiro com um peito murcho. Então, veja-se bem um exemplo clássico, eu amamento 2 crianças, uma de 3, outra de 5. O de 5 mama a cada 15 dias. A de 3 mama todos os dias, pelo menos umas 5 vezes ao dia, com mamadas efetivas. E o meu peito está sempre murcho. E são crianças de massa corpórea maior, tecnicamente, mamam mais volume do que um bebezinho pequeno. Então, isso não tem nada a ver, tá? Sobre o medo de você ter, do seu bebê estar passando fome, isso é cultural, e eu falo isso direto no meu Instagram, falo isso em todas as minhas redes sociais. O fantasma da fome é quase um projeto político, porque com você, com medo do seu bebê passar fome, você vai pagar tudo quanto é especialista, que vai te prometer aumentar essa produção. Você vai pagar todos os cursos possíveis, que vai te prometer que seu bebê não vai passar fome. E aí, não é você que ganha, não é o seu bebê que ganha, são as pessoas que estão se aproveitando desse fantasma da fome, que elas fazem questão que isso seja implantado, não à toa. O marketing também das consultorias de amamentação é absolutamente abusivo. Acordem para essa violência puerperal, tá? E não caiam nela. Vamos lá para mais coisas. Aqui ninguém está me perguntando nada por enquanto. Vamos para mais uma pergunta. Luiz de Novaes. É normal o bebê reduzir a demanda após 1 ano e mamar somente 2 vezes ao dia? É normal,
é o esperado, mas não cante vitória, porque eles mudam ao menor estímulo possível. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, meu filho agora entrou em desmame, né? Porque assim, ele só mama 2 vezes ao dia e come bastante. Não, gente, não. Ele entrou em processo de desmame porque a partir do momento que o bebê come, ele está entrando em processo de desmame. Mas ele ainda tem a sua oralidade, a sua necessidade de sucção ali muito em alta, tá? Então, esse bebê, hoje, ele pode mamar 2 vezes ao dia, mas no determinado dia qualquer, ele pode mamar o dia inteiro e não querer comer. Então, não temos que achar que é uma linha reta de acontecimentos, o que acontece com a amamentação. Amamentação, repito pela milésima vez, é um processo dinâmico e a gente tem que parar de tentar encontrar planilhas para encaixar normalidade nesse processo. Porque a normalidade é justamente o dinamicismo do processo de amamentar, inclusive de desmamar. Tá bom? Vamos lá. Mais uma outra pergunta. Olha, essa pergunta é incrível. Gostei, está participando bastante a Vejuca.vet. Ela está perguntando assim: aquelas mamadeiras que dizem evitar confusão de fluxo é real? Respondo sem medo de ser feliz. Não é real. É mentira. Inclusive, a propaganda desse tipo de mamadeira infringe a lei NBCAL. Então, a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque eu já vi pediatra fazendo propaganda desse tipo de mamadeira, eu já vi construtora falando disso em stories, que tem sim mamadeira que dá menos confusão de bico, e isso é um crime, tá? Isso é, além de antiético e ilegal, não pode se afirmar isso, porque não é verdade. Isso estimula mulheres a procurarem sempre a mamadeira da marca X e Y, inclusive boa parte delas de um nível social maior que vai fazer ali o seu enxoval nos Estados Unidos, contratam aquelas baby alguma coisa lá, que dizem que vão ajudar no enxoval. Essas mulheres tendem a levar as mães a comprar as supostas mamadeiras e as supostas chupetas que não dão confusão de nada. Isso é uma grande mentirada, mas um jogo assim de marketing incrível que nós temos que aprender com a indústria dos bicos, né? Porque afinal de contas, que mãe que está querendo amamentar quer perder sua amamentação, mas também qual mãe não quer ter a possibilidade de ter a calmaria de, em algum momento, ofertar um leite ordenhado para esse bebê enquanto ela vai na rua rapidamente, num recipiente seguro e fácil para a família ofertar. Então, é uma forma desonesta de fazer o marketing, e a gente precisa bater nessa tecla, porque eu tenho visto muito profissional da saúde relativizando o uso de bicos artificiais, relativizando, inclusive, os danos que essas mamadeiras que vendem como seguras podem provocar na família e na amamentação da criança. E a gente não pode simplesmente resumir isso a é escolha da família. A gente não pode resumir isso, porque no fim das contas, amamentar também é uma escolha da família. Então, isso não justifica nada. A gente precisa ofertar para essa família as possibilidades e a informação. Se ainda diante da informação essa família resolveu correr o risco, isso sim é uma escolha da família. Agora, dizer que existe mamadeira real que não evita confusão de fluxo, isso não é escolha da família. Isso é ofertar à família uma informação falsa e a família, baseada nessa informação falsa, achar que está segura, que há segurança do uso desses apetrechos, utensílios para poder ofertar algo para o seu bebê quando necessário. Então, eu preciso repetir mais de milhões de vezes. Não existe essa que é a escolha da família, enquanto essa escolha não for, de fato, informada, uma escolha consciente. Qualquer coisa que fique longe disso, está beirando muito para além da desonestidade intelectual, é uma desonestidade mesmo, criminosa, profissional, de dar esse tipo de informação, de não dizer a verdade às famílias e expor outras pessoas que estão ouvindo essa informação e que ainda nem são mães e pais de que isso é possível, de que isso é confiável, e não é. Então, não é real. Vamos ver a outra pergunta. Ah, oi, enfermeira Samara, eu não sou pediatra, depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Ana Caroline Nogueira. Tá. Ela está perguntando, bebê com suspeita de APLV, alguma sugestão, barra conselho, barra dica para continuar amamentando? Sim. Primeira sugestão, esteja no pediatra pró-amamentação.
Primeira sugestão é essa, porque o que vai curar o seu bebê do APLV é amamentar, tá? Segunda sugestão, não, orientação. Você vai precisar fazer dieta, tá? Para esse bebê seguir bem. E isso vai ter um tempo, vai ser um tempo de dedicação, assim, que eu costumo dizer que é uma dedicação para além da dedicação de só quem amamenta, porque é uma dedicação para o próprio corpo e o corpo do bebê. Então, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você come, evitar os traços e seguir com essa amamentação, sabendo, focada, que é isso que vai curar mais rápido o seu bebê. E minha terceira dica e conselho é sempre faça parte de grupo de mulheres que estão vivendo algo muito semelhante com você. Então, a minha comunidade tem todos os perfis possíveis. A minha comunidade tem bebês amamentados exclusivamente com alergias múltiplas, bebês com suspeita de APLV, bebê com APLV, mães com bebês que já estão em introdução alimentar, mas que foram bebês fora da curva, mães que tiveram atrapalhamentos, mas que resolveram esse atrapalhamento, mulheres que estavam gestantes enquanto estavam na comunidade, já tiveram seu bebê, já estão tendo um puerpério muito mais tranquilo, mulheres que estão ali caminhando para o desmame do segundo filho. Então, a gente precisa entender que quem entende de amamentação é quem amamenta, tá bom? E principalmente quem amamenta e vê atentamente mulheres amamentando em vários cenários. Todo o resto é ledor de artigo científico, e artigo científico nunca me ensinou a amamentar, tá? Não se deve parar de lê-los, mas não se deve achar que porque estou lendo, estou sabendo sobre o assunto. Então, para além de se informar, entre num grupo de mulheres informadas e conscientes. Quanto mais relativizarem a sua dieta e a amamentação, menos força você vai ter para continuar amamentando. Certinho? Então, vamos lá agora para outra pergunta, muito boa. Vejuca.vet também, opa, ela está participando muito hoje, amei. Lavar as mamas após a mamada faz algum sentido? Zero. Zero sentido. A não ser que, voz me ser, está usando pomadas que não são compatíveis com a amamentação nesse peito. De modo geral, algumas pomadas são compatíveis, mas a maioria delas, por exemplo, está tratando uma candidíase, a maioria delas deixa ali um pouco a areola escorregadia, o que pode piorar a pega do bebê. Então, nesses casos, sim, faz sentido você lavar as mamas. Em qualquer outro sentido, em que só o seu bebê está mamando, ou o bebê mais velho, não faz sentido nenhum. Nem a amamentação de gêmeos, nem a amamentação em tandem, muito menos a amamentação só de um bebê. Tá bom? Nenhum sentido. Não tem sentido, não lave mama e não lave boquinha de bebê também, tá bom? Leite materno é o suficiente, tá tudo certo. Gostei da pergunta, ninguém tinha feito essa pergunta ainda. @viagem trabalho. Gostei. 6 dias longe do bebê de 1 ano. Quantas extrações fazer por dia para não perder a amamentação? Ótima pergunta. Essa pergunta, esse bebê tem 1 ano, a demanda dele já deve estar grandinha. Você tem 2 opções. Primeiro, não fazer extração nenhuma, deixar que o seu corpo se autorregule um pouquinho para baixo, porque 6 dias é pouquíssimo tempo. E aí, quando você voltar, que tiver que amamentar este bebê, ele vai mamar e ele por si só vai estimular a produção de volta, a necessidade dele. E existe uma segunda opção, que é você lembrar mais ou menos os momentos em que o seu bebê mamava e tentar reproduzir isso nas ordenhas que você vai fazer enquanto viaja. Dessas 2 opções, eu deixo a mãe livre para escolher aquela que ela fica mais segura, tá? Eu, Lilian, o que é isso, gente? Eu, Lilian, sempre estou segura de viajar com meus bebês, mas eu também viajei depois que a Olga já tinha mais de 2 anos, sem precisar fazer rotina nenhuma de ordenha. Ali eu tirava menos de 10 ml por dia, 1 ou 2 ordenhas nos primeiros 2 dias, no máximo, e depois o meu corpo já tinha entendido essa regulação. Olha, ela não precisa mais fazer mais ordenha, porque não tem bebês mamando ainda, vamos baixar ali a produção dela, fiquei tranquila, o resto dos 8 dias que fiquei viajando, inclusive para apresentar no Congresso Nacional de Amamentação, ENAM, e quando voltei, me deparei com 2 crianças que, Olga, de 3 anos, na época com 2, botou a boca no meu peito e disse, tá pouco o leite da mamãe, deixa eu ver se o outro tem mais. Ela botou a boca no outro peito e disse, nossa, já voltou.
E Álvaro falou, deixa eu ver. Foi lá e botou a boca no peito, que ela tinha acabado de mamar, que disse que estava pouco primeiro, e disse, aqui já voltou alguém, já tem tudo. Amamentar bebês que falam nos traz uma perspectiva real dos acontecimentos do nosso corpo. E a gente tem cada vez mais segurança do que está fazendo. Então, para além de não necessariamente precisar fazer essas ordenhas, o bebê de 1 ano não pode ser exposto a bicos na sua ausência. Tá bom? Mas a pergunta foi muito boa. De novo, vejo K.Vet. Estou adorando sua participação. Mande mais perguntas, você está contribuindo demais para as mulheres. Suas perguntas são pertinentes. O que é brigar com o peito? Acho que minha filha está fazendo isso, mais frequente com uma das mamas. Não é incomum essa briga, que é o quê? Pegar, largar, pegar, largar, pegar, largar. E às vezes mais largar do que pegar. Então, não é incomum essa briga. E ela pode acontecer por motivo nenhum. Às vezes tem um peito da mãe que tem o formato do bico diferente, que o bebê não aceita que ela pega profunda naquele peito, que a mãe segura de forma diferente, um pouco mais tensa aquele peito, que é um peito menor, com uma produção menos fluida como a produção do outro peito, e isso não interfere no ganho de peso do bebê, apenas é um peito que se porta de forma diferente com relação ao outro, que a mãe se porta com ele de forma diferente com relação a pegar o bebê e posicionar, e aí o bebê toma o rancinho daquele peito e começa a rejeitar aquele peito. E a gente precisa ficar de olho, porque esse brigar com o peito não pode ter ali uma confusão de bicos entrando na história. Não há uma confusão de bicos entrando na história, nem de fluxo. Beleza, então é só um bebê de rancinho com aquele peito. A gente sabe que a amamentação é um processo de ensinamento dinâmico. Eu sugiro que você sempre oferte o peito que ela está brigando em todas as mamadas como primeira opção, para ela ir gostando daquele peito, principalmente nas madrugadas, tá? Tem pergunta aqui no Insta, deixa eu olhar. Sou enfermeira, consultora em amamentação, admiro seu trabalho como pediatra. Não sou pediatra, sou cirurgiã vascular. Mas, infelizmente, muitos pediatras indicam fazer as mães gastarem horrores. Concordo. Mas essa culpa não está só nos pediatras, embora eu acho que a culpa está maior neles, porque existe na família uma necessidade de se agarrar a alguém para confiar. E geralmente é no pediatra. Então, eles têm maior responsabilidade sobre isso tudo, e eu concordo com você, tá? Então, eles precisam realmente receber uma parcela importante dessa responsabilidade. A Daily Maf. Boa tarde, doutora. Meu bebê tem 45 dias de vida, não usa bicos. Tenho corrigido a pega dele desde o início, já melhorou muito, mas ainda sinto dor quando ele abocanha e quando sinto leite fluindo. É preciso ainda ajustar, tá bom? A gente acha que já ajustou tudo que precisava, mas se tem dor, ainda é um ajuste que precisa ser feito aí em grande escala. Dor não tem como. O que pode estar causando essa dor quando o leite é ejetado? A gente precisa ver tudo. A pega, em raríssimos casos, existem mães com queixas de dor na ejeção da ocitocina e algumas queixas de tontura, mal-estar, náusea. Raríssimos casos. Para a gente ter certeza disso, eu não assumiria dizer a você aqui que a tua pega está 100%, porque também há uma descrição sua de dor no começo da mamada, o que não tem nada a ver com o reflexo de injeção, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não. Doutora Sônia, a senhora entrou. Maravilhosa. Então, tá bom, gente. A gente tem essa conversa toda segunda e quinta, respondendo as caixinhas de perguntas, das dúvidas das mães. Eu fico muito feliz de estar aqui ajudando vocês. E todos esses vídeos vão para cortes no YouTube. Me segue lá no YouTube, tá bom? Aqui, ó, no YouTube. E mandem para todo mundo. Precisamos igualar nossos seguidores do YouTube aos do Instagram, tá bom? Um beijo grande para vocês. Encerrado esse momento maravilhoso. Até quinta que vem.